Hoje vamos mostrar o quanto que você consegue, sim, em pouco tempo, aprender como cuidar bem do seu bonsai. Não é nada difícil, como as pessoas dizem, e nem tão pouco como vai. Tudo bem? Tudo e você? Muito bem. Bem-vindo mais uma vez, viu, Márcio? Obrigado. E nem tão pouco a gente vai ter que se preocupar. Ah, eu não vou poder ter um bonsai, porque essa é uma arte que eu não tenho como dominar, né? Não é por aí. Bonsai é muito fácil cultivar. Existem algumas técnicas que são um pouquinho mais complicadas, que é a troca de terra, que nós vamos fazer hoje. Mas tem uma época certa para a gente fazer a troca dessa terra? Tem sim. Depois de um tempo, a terra fica sem nutrientes, né? Fica. Na verdade, assim, a troca da terra, ela acontece porque, do mesmo jeito que a planta cresce em cima, a sua folhagem, ela cresce embaixo também as suas raízes. Mas quando é bonsai, a gente pensa assim, como uma planta, de uma forma errônea, mas a gente pensa como uma planta anã, Sim. eu não vou ter aquele crescimento exagerado. Como eu não tenho na parte fora da terra, por baixo da terra eu não tenho também. E às vezes a gente tem, sim, uma proliferação grande de raízes, Muitas vezes. Aliás, o bonsai, ele precisa estar super sadio. O bonsai que não está sadio, ele não está feliz como o bonsai. Bonsai é uma técnica de cultivo. Então, se o dono não cuida direitinho, é melhor que ele plante no quintal, plante num sítio a árvore e deixe que Deus cuide, entendeu? Mas assim, se ele se propõe a ter um bonsai, que cuide direitinho. E aí tem que fazer os 5 cuidados básicos com o bonsai. Agora, Márcio, você diz que existe, como cultivador de bonsai, você sabe melhor do que ninguém, uma época certa do ano para a gente fazer essa troca. Tem. A gente vem agora de uma época de temperatura inconstante. Há 2 dias atrás a gente estava num calor danado, agora é menos 15 graus. Verdade. Essa oscilação pode danificar também a saúde do bonsai ou não? Olha, não, na verdade, assim, os bonsais são extremamente fortes. É só pra gente entender, as árvores na natureza são os seres vivos que mais vivem. É verdade. Então, assim, você tem árvore que vive até 10 mil anos de idade. Então, assim, é um engano... Se a gente não arrancar a pobrezinha. Se a gente não fizer nenhuma maldade. Se a gente não matar ela vive até 10 mil. Então, assim, o que a gente tem que fazer é tratar adequadamente, que ela vai viver bem. Tá. Se a temperatura diminuir ou aumentar, ou essa oscilação que está tendo muito forte, ela sobrevive, pode ficar tranquila. Mas entendeu? mesmo eu fazendo o replantio dela? Então, o replantio é uma técnica que a gente é obrigado a fazer, não só para os bonsai, como para todas as plantas que estão envasadas ou com suas raízes confinadas. Eu tenho que fazer com todas as plantas? Quase de quanto em todas quanto as tempo? plantas. Então, varia de planta para planta. Ah, de espécie para espécie. Para espécie. Então, sempre quando a gente compra um vegetal para colocar em casa, a gente precisa buscar alguma literatura sobre aquele vegetal. É uma única leitura, porque às vezes você vai ter aquele vegetal o resto da tua vida na tua casa. Você aprende uma vez, Aprende né? uma vez e já sabe. Ah, a minha planta gosta do dia inteiro de sol. Então, aí eu vou colocar o dia inteiro lá no sol, ela vai ficar feliz. Né? O transplante é assim também, quer dizer, a gente é obrigado a fazer periodicamente, um período que varia de 2 a 5 anos, então não é uma coisa que você vai fazer sempre, todo mês, não, a cada 2 ou a cada 5 anos, varia bem. muito, os pinheiros é a cada 5 anos, porque o crescimento das raízes deles é muito lento. Como estes que a gente tem então, aqui, aqui né? nós temos algumas coníferas que a gente chama da classe, pode chamar até da classe dos pinheiros. Esse primeiro é pinheiro, ó, que tem agulhas. Tá. Esse que tem agulhinhas aqui, esse é o chamado pinheiro mesmo, que ela tem essa folha, justamente porque eles vivem em alto de montanha, onde neva muito, então a neve ela cai para o lado e ela consegue ainda ela não assim... fica ali não é essa, gente, é de baixo. Ela não fica essa. Isso, não fica, essa a neve mesmo. não fica, essa aí mesmo. É. A neve não fica acumulada, não fica, né? E aí ela consegue fazer fotossíntese mesmo no inverno. Que interessante, né? E olha, é uma das plantas mais resistentes que existem no mundo, são os pinheiros. Mesmo? Esses que vivem realmente, chegam a viver até 10 mil anos, até mais, viu? Encontraram um pinheiro até mais. As coníferas são muito resistentes. Que são essas outras aqui que são, de cima, aí ó. você tem o junípero, que é esse Junípero. aqui, tem a criptomélia aqui ali. Então, assim, são árvores assim que precisam, por exemplo, trocar a terra numa época específica, que é o final do inverno, é quando ainda está frio. Essa época aqui que a gente está vivendo esses dias, seria pelo menos, bacana fazer agora a troca. Mas sempre procurar uma semana fria. E por quê? No calor ela vai sentir mais? Então, assim, no caso dos pinheiros, quando a gente corta a raiz, há um vazamento de seiva. E se tiver esse vazamento de seiva no calor, vai vazar muito mais e aí corre-se o risco.
Esse é um estudo que já está pronto, a gente não precisa adivinhar. É só ir na internet, ver guia de cuidados de planta. No meu site tem muito guia de cuidados e a gente vê exatamente o que a planta precisa resumidamente. Então vale a pena. Então essas seriam espécies boas da gente ter para o replantio, fazer o replantio agora, né? Isso, agora que seria no final do inverno, ainda com o friozinho mesmo, tá? Aquela que a gente tem ali embaixo com essas florzinhas lindas, branquinhas. Isso, ali a gente tem uma macieira. Você viu que tem algumas maçãzinhas, olha lá, estão mostrando as maçãs, gente, olha que legal. Linda. Essa é uma mini maçã, tá? É uma maçã anã, que a gente usa muito para bonsai por causa da proporção do fruto mesmo, né? É uma época que ela está sem folha praticamente, fica só os frutinhos na árvore e vem uma floração intensa como está tendo. É impressionante a floração. Ah, é muito lindo. E essa planta tem uma curiosidade também. Qual? Que ela é autopolinizante. O que significa isso? Que a gente mesmo pode pegar o pólen de uma florzinha e polinizar na outra, só esfregando um pouquinho, que ela já vira frutinho. Ela já vinga. Ela é bacana. Muito legal. Nessa época ela fica meio carequinha, mas... mas eu acho bonita assim também, você sabe? É legal. Eu acho que o gostoso da gente ter planta é que a gente vai acompanhando todas as fases também, né? Exatamente, é muito bacana isso. Muito lindo. Ainda mais de frutíferas. Ali do lado qual que é? Ali do lado esquerdo, ó. Então, aí a gente tem uma carmona no meio, na parte de baixo é uma carmona. Eu trouxe essa mesma. Essa planta é uma planta muito especial. Ela não tem no Brasil, é uma planta que tem mais na Ásia e na Europa, mas ela tem uma propriedade muito legal, que ela vive com apenas 2 horas de sol direto. Só 2 horas? Então assim, para pessoas que querem ter um bonsai e moram num apartamento, esse é um tipo de planta ideal. Porque as folhas tão bonitas, e são brilhantes, e olha que ela não está no ápice da beleza dela, que acontece agora na primavera. Ela enche de flor, ela tem uma flor pequenininha, branquinha. Numa árvore dessa ficam umas 50, 70 flores de uma vez só. Agora na primavera? Na primavera e vai até o outono. Enquanto tiver quente, ela floresce. É uma planta muito especial. Como é o nome dela? Carmona. Carmona. Nome bacana. Vou memorizar também. isso. Muito legal. Existem outras espécies que permitem também essas 2 horas de sol, né? Que é muito pouco. Então, qualquer pessoa, como você disse, pode ter uma planta dessa pode ter um bonsai em casa, né? Só que a rega é muito importante para o bonsai, né? A rega é fundamental, que a gente tem que molhar praticamente todos os dias, porque o vasinho do bonsai é muito pequeno. Então, se o vaso fosse maior, reteria mais água e a gente poderia regar 2, 3 vezes por semana, como acontece com algumas plantas grandes que a gente tem, né? Mas pela quantidade pequena de terra e o espaço pequeno do vasinho, desidrata, seca mais rápido. Seca mais rápido, a gente tem que regar todos os dias. E se viaja, posso deixar uma garrafa enfiada ao contrário, furadinha? Então, é um pouquinho arriscado. É arriscado, porque você não sabe a quantidade de água que vai sair, Exatamente. Você pode fazer isso antes de viajar e ver se a quantidade vai dar 2, 3 dias que você vai ficar fora. Porque às vezes a gente pensa que tudo bem, é só fazer isso e água mesmo, não sabe a quantidade. Porque o ideal é que saia, aprendi com você já, que quando a gente regue, que saia todo o excesso de água por baixo do vaso, né? Exatamente. Porque aí a gente tem certeza que toda a terra do vasinho foi molhada, até aquela camada inferior. Muito bom. Então, regar uma planta é isso mesmo, é colocar bastante água até sair por baixo. Ali a gente tem desse lado esquerdo, também com florzinha. Que planta é essa? Essa é uma piracanta. Piracanta? Ela é muito interessante. Ela estava cheia de frutinho, já caiu tudo. Mas essas aqui tem um, né? Cada florzinha dessa vai virar um frutinho desse. Então, agora na primavera, ela vai ficar branquinha de flor também. A gente flor pode é tão lindinha, né? É uma gracinha, tá vendo? É tão delicada, olha isso. E aqui já estourando mais floração. Aqui já tem mais bolinhas, frutinhos, olha. Você vê, é uma planta que precisa 4 horas de sol. Só 4 horas? Então não é tão exigente assim. Quantos anos tem essa planta? Essa é em torno de uns 15 anos, mais ou menos. 15 anos? Você vê que ela já foi modelada, né? Você vê que tem uma curvatura no tronco dela. Ela tem várias alturas aqui, Isso, ela foi constantemente podada, quer dizer, ela está sendo trabalhada para virar um belo de um bonsai, tá? E esse aqui, qual que é? Esse é um ficus. É um ficus? Um ficus é uma espécie de ficus que chama Ficus nerifolia. Repara os frutinhos, que ele também dá frutinho, né? Esse tipo de ficus. E é um frutinho bem evidente, ele fica vermelhinho. A tendência agora na primavera, lógico, dessas plantas todas, é ficar mais bonitinho, né? Assim, o outono,
O inverno e o outono acabam um pouco com as plantas. Elas estão agora, elas vêm com muita fome, na hora que o calor se estabiliza um pouquinho, elas vêm com muita fome mesmo. Eu trouxe umas que estão começando a brotação para a gente ver. Olha, aqui, ó, começando a abrir aqui, né? É muito legal. Olha isso, ali, né? Essa daqui, esse ficus, quanto tem de idade? Esse tem uns 14 anos, mais ou menos. Mas engraçado, né? O ficus tem uma formação de raiz tão bonita que em pouco tempo parece que a gente tem uma raiz antiga, né? Olha. Ai, que legal. Olha, o bonsai lindo, também né? tem isso, né? A gente precisa tirar uma fotografia de uma árvore grande na natureza e precisa ser a imagem, né, dessa árvore na natureza, o bonsai, para que ele fique bem com cara de velho mesmo. Né? É como se a gente se imaginasse piquitico assim, pertinho de uma árvore, né? É legal. Se eu estivesse na frente dessa árvore na natureza, ela no tamanho original, ela teria essa característica. Então a gente conseguir a mesma coisa, né? E aí a gente vê a qualidade do bonsai, tá? Que ele precisa ter essa carinha. Por isso que aquelas mudinhas, assim, bem pequenininhas, bem fininhas, não pode ser chamado de bonsai. Mesmo porque às vezes aquilo nem mudinha é, né? Não. É um galho que as pessoas arrancam, enfiam num vaso e dizem que é um bonsai. Isso, né? muita gente faz isso. Por isso que a gente também tem que duvidar quando é muito barato. Você sabe que eu sou adepta das coisas mais em conta também, mas não é para tudo na vida que a gente consegue isso, mas não. você sabe que a gente consegue fazer um bonsai com o tempo, a pessoa precisa só paciência. Deixa eu te mostrar uma coisa, ó. Essa é uma mudinha pequenininha, ó. Olha que pequenininha que ela é. Isso é pequitico. Né? Não tem cara de árvore, né, Catiana? Não, tem cara de muda. Tem cara de muda. Pode ser bonitinho, mas é muda. Assim, a gente compra assim o bonsai quando é baratinho, como você está falando, né? Mas aí tem que ver se tem raiz, porque às vezes ele é assim, pequenininho, baratinho, mas nem raiz tem, Nem raiz né? tem. Mas vamos supor que eu ele... já comprei um desse, sabia? E aí morre fácil, durou um mês. né? Eu fiquei tão frustrada, porque eu falei, até o bonsai eu mato. Me arranquei, não tinha uma raiz. Tem que ter raiz. Tem, Aonde você compra, você tem que ter referência de onde você compra a planta, né? Então, assim, se você vê que a tua planta está verdinha, deixa ela em casa, vamos supor, você comprou por R$10, né? Aí você deixa ela em casa uns 3 meses, no sol, ela se adaptando ao ambiente. Depois disso, o que você pode fazer é colocá-la num vaso muito maior. Como este aqui, por exemplo? Eu acho... Ou é demais esse? Não, esse é um vaso para bonsai, né? Eu prefiro que coloque num vaso como esse aqui, ó, de plástico. Porque aí ela cresce e engrossa mais, por ser mais fundo, desenvolve. Aí, depois você passa para o vaso de bonsai, que é o que a gente vai fazer hoje. Que interessante. Entendeu? Você sabe que na minha casa eu tenho um, que não era bonsai, não, é que a gente foi podando, foi virando. É bálsamo que chama? Bálsamo também dá. Aquilo é tão fácil de fazer, né? E ele engrossa também. O meu tá bem grossinho. E você vai tirando mudinho e vai fazendo outros. Para quem não tem prática, para a gente conseguir entender o formato do bonsai, é uma boa, né? É uma ótima. Agora, olhei eu para trás e vi uma jabuticabeira aqui, gente. Olha que isso, fofa. que coisa mais linda. Olha essas raízes aqui, olha. Deixa eu virar para o pessoal. Consegue virar? Deixa eu passar essa para cá. Olha que coisa mais linda. Olha os frutinhos. Eu sou fascinada por raiz, você sabe? E é um barato isso, né? Eu acho a coisa mais linda, olha. Que lindo. Tem que ter essa raiz. Tem que ser ou grossinho, ou raiz exposta, ou a raiz um pouquinho mais aberta. Tem que ter raiz, tem. Tem que ter, porque aí você imita a forma de uma árvore grande, né? E a prova que ela está equilibrada é a quantidade de frutos, né? Prova que ela está super sadia, né? Que lindo. E vem com tudo. Jabuticabeira é uma planta que a gente tem que aproveitar, porque é uma árvore nacional, uma árvore brasileira. E é uma árvore que permite até... Olha, isso é exceção que eu vou falar, hein? A jabuticabeira, na natureza, ela é lá do Pantanal. Então, ela passa alguns meses embaixo da água. Fica lotada de água. Então, é o tipo do bonsai que você pode... É o único, hein? Que você pode colocar dentro de uma bacia de água e viajar. Porque se ele fica no Pantanal embaixo da água. Mas é o único, é a única espécie. Mas também se ficar sem água, morre mais rápido que as outras, né? Morre porque ela é exigente. Toda frutífera é exigente em água. Tá? Eu tô com uma laranjeira que eu ganhei do Roberto, que, ele que deixa as flores pra gente sempre aqui. Se você visse como ela... Sabe aquela laranjeira, meninos? Ela tá de flor de cima a baixo. Olha, acho que vai dar de laranja. Eu falei, gente, coisa mais linda. E é muito gostoso, não é? E quando produz. Flor. Então, também. Nossa, é muito bom. Esse aqui o que é? Essa é uma ceriça. Também é uma espécie muito bacana. Ela produz muita florzinha. Olha a raiz que bonitinha. Olha a raiz, que coisa mais linda. Olha. Também é uma árvore que precisa 2 horas de sol. Quem mora em apartamento pode ter ceriça também. Pode colocar na varanda, por exemplo, pode. Para tomar essas 2 horinhas de sol.
Mas o ideal é a gente não ficar modificando de lugar o bonsai? Olha, isso não faz diferença para o bonsai, isso é mito. Ah, é mito, porque assim, o que faz diferença é ele não tomar sol. Agora, aí é perigoso. Muito hora então, quando eu falo 2 horas, é o mínimo de sol. Ah, legal. Né? Então, assim, pode realmente ter muito mais sol, não tem problema nenhum. Tá? Agora vamos replantar, porque eu vou me empolgando aqui. Quando eu vejo, já usei todo o tempo e a gente não replantou nada. Bom, então a partir do momento que a gente compra o bonsai e a gente percebe que o espaço está ficando pequeno, ou de 2 a 5 anos, como você disse, dependendo da espécie, a gente tem que fazer a transplantação. Exatamente. O replantio. E por que você disse que você vai tirar esse bonsai desse vaso alto para o vaso pequenininho? Então, porque essa é uma fase que esse aí é chamado pré-bonsai. Então, aquilo que eu falei da mudinha, vai para um vaso maior até ela engrossar o tronquinho dela, porque no vaso maior ela se desenvolve com maior rapidez. Até ela engrossar o tronco, porque o bonsai é legal com tronco grosso para imitar a forma das árvores grandes. E essa já engrossou? Já engrossou, então tá na hora dela ir para um vasinho. Ah, que interessante. Então esse é um passo, né, de pré-bonsai para bonsai. E o segundo, ou um outro passo, é quando ele já está no vasinho e faz o replante e planta mesmo o vaso. Não precisa mudar. Só a terra, né? Só te cortando um pouco de raiz, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. E colocando no vaso de novo. Vamos anotar então os materiais? A gente vai falando conforme a gente vai pegando, mas você vai me explicando o porquê de cada um. Então, primeiro um vaso para bonsai, né? Um vaso para bonsai. Eu escolhi esse pelo tamanho da planta, tá? Então, mais ou menos o tamanho do vaso, ele é adequado, assim, no máximo, ou a altura da planta, ou um pouco menor. Tem isso, é? Tem, sim. Tem regrinha para escolher tamanho de vaso para bonsai. Eu achei que você escolhesse de acordo com o que você gosta, acha bonito. Não, você pode escolher com o que você gosta, mas o tamanho precisa ser adequado. O vaso no bonsai funciona como uma moldura para um quadro, tá? A imagem de um bonsai, normalmente os vasos do bonsai são mais rasinhos, para simbolizar o horizonte. Então você tem uma paisagem, vamos dizer assim, o horizonte e a árvore. E aí que fica muito bonito. Que legal, tá? que ótimo. Então precisa saber escolher o vaso sim, não pode ser muito grande, tá? Bom. Então vamos lá. A gente precisa preparar o vaso. E como você porque a opção é a telinha, que a gente chama tela tipo mosquiteiro, que é aquela que tira os mosquitinhos da janela, né? E aí a gente vai cortar um pedacinho para colocar no vasinho, para já tapar esses buraquinhos, né? Aqui não vale a manta de bedim? Olha, pode ser. Pode ser, não tem problema nenhum. É uma manta bem bacana para fazer isso também, ó. Eu achei que a telinha tivesse um porquê. Porque a manta de bedim, ela estraga com facilidade, mas dura mais de 5 anos. Né? Então, aí quando você for trocar a terra, você já troca o fundinho dela também. Gente, isso aqui é muito baratinho, essa tela mosquiteiro é muito baratinho. Então, assim, eu vou fazer até um quadradinho grande para o pessoal ver, ó. E para não correr o risco de movimentar e aí ficar fora também, isso, né? Isso. Olha. Então, essas duas telinhas... Aqui você parece que você é um instrumentador cirúrgico, né? Parece. Bom, essa é ferramenta profissional. Vocês vão ver que eu só vou usar tesoura. Mas é legal saber, para as pessoas entenderem muitas vezes o porquê. Que quando a gente compra um bonsai com mais idade, muitas vezes o preço dele é muito maior. Porque o cuidado tem que ser muito maior, né? Sim, maior. E técnico, né? Também. Então, não adianta. Bom, se eu colocar só a telinha aqui... Tá? Ela pode escorregar na hora de eu transplantar, ficar aberta. Então, assim, normalmente a gente faz uma gambiarrinha, né? Vou pedir para o pessoal trazer meus arames que não vieram para cá, por favor. Por favor, Juju. E assim, a gente faz uma gambiarra que pode ser. Uma muito fácil é simplesmente pegar o buraco de baixo aqui, ó. E aí a gente vê o tamanho do buraco assim, ó. Tá? E coloca aqui, ó. Só isso? E aí você já coloca a telinha. Não, eu quero o material todo, deve estar lá fora, por favor. Uma maletinha. É uma maletinha de arame. Aí eu posso colocar ele assim, ó. Funciona? Assim, Pode colocar. Existe o jeito mais caprichado de fazer, não tem problema, mas... Olha que legal isso de arame, tão organizadinho, menino, ó. Pra quem gosta de ferramenta que nem eu. É bacana, né? Eu vou deixar aqui embaixo, ó, que eu vou pegando um pouquinho. Na verdade, assim, os arames no bonsai, eles são usados para modelagem.
Então, por isso que a gente tem várias diversas... espessuras, né? Exatamente. Mas vai dar resistência até o mais firme. Exatamente. Oh, vai dar resistência do galho que a gente vai querer aramar. Então, não adianta eu comprar só um tipo de arame... Não adianta. Achando que com ele eu vou conseguir modelar. Para amador, não precisa gastar muito. Compra, vai numa... cada, e né? pode ser arame de cobre normal de eletricidade. Legal. Pode ser, o de alumínio ele é mais flexível, é mais gostoso de mexer, tá? Não tem problema nenhum. Mas se quiser usar o de cobre, funciona da mesma maneira. O de alumínio também é barato, arame. Você não vai comprar um rolo se você não quiser. Compra por metro. Exatamente. Aí compra um pouquinho para não gastar muito, não tem problema. Tem um outro bonsai que eu trouxe também, que ele estava com os arames. Depois nós vamos mostrar. Depois a gente mostra. Aqui, ó, tá aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na mesa. Pode deixar que eu ponho. Tá tudo amarradinho isso, Olha né? aqui. Aqui é um exemplo de modelagem, só para não ficar vago o que a gente tinha falado. Olha que facinho que é a modelagem com fio. Eu fiz um ganchinho aqui. Eu não fiz isso aqui, ó, nesse vaso, ó. Fez, ó. Ó, exatamente. Esses dois ferrinhos aqui, ó. São esses aqui? São esses aqui. Então eu posso até já deixá-los aqui. Para você depois amarrar. Para depois eu amarrar o fiozinho, Mas entendeu? o interessante é que o primeiro que me chamou a atenção foi esse primeiro fio aqui de nylon, que você amarrou ele bem pertinho da ponta e um brotinho bem colado a ele. E mesmo assim ele não quebrou. Você vai puxando bem aos pouquinhos. Bem né? aos pouquinhos, você vai conhecendo como é que você a flexibilidade do galho, né? Para não correr o risco de quebrar. Você pode até pegar um galho que você não vai usar, vamos supor que tem um galho aqui, e ir até o limite dele para saber, porque você vai podar. Então, assim, esse é um pré-bonsai também, entre aspas, vamos colocar assim. Esse é bem antigo, olha o tamanho. Então, ele já é grossinho e ele está ganhando forma agora. Nós estamos começando a dar forma para ele. Repara que existem tanto arame quanto fio. Por isso que eu falei, depende, a gente pode, por exemplo, pegar um arame e enrolar no galho e fazer esse movimento com o arame. Ou assim. Ou com o fio. O fio é mais fácil para quem não sabe mais fazer, fácil, né? só que ele vai dar só o movimento na vertical. Sim, ele não vai conseguir dar aquele Dá uma movimento sinuosidade. arredondado. Exatamente. Então o arame é mais bacana que você consegue. Mas aqui, para quem vai começar, que espécie já é temos. essa? Esse aqui é um carvalho. É um carvalho. É um carvalho. Ele já está com coloração bonita, né? ele está começando a brotação. O carvalho fica sem folha no inverno, né? Para quem não conhece. E agora ele já está começando a brotar. Com certeza ele vem com força total. Foi feito essa modelagem agora no inverno, que é a época adequada para fazer isso, tá? E abaixaram os galhos. Então, assim, uma coisa bacana de falar, se eu estiver falando muito, você me corta. Não, tá ótimo, eu tô adorando. Então, assim, uma coisa bacana é que os galhos de uma árvore antiga são pesados. Então eles têm que ficar caídos, né? Então, aí a ideia é justamente colocar os galinhos que de uma muda ou de uma planta normal vão crescer para cima. E a gente descê-los. Descê-los simbolizando o peso dos galhos. Você já está ótimo. imitando a árvore velha da natureza, Bom, né? gostei. Então é bacana, né? Vamos por Vamos esse lá, lado? vamos. Fazer a regra? Vamos continuar. Eu levo, Dudu, pode deixar. Deixa eu pegar de volta aqui. Vamos lá. Então aqui nós fizemos isso de uma maneira bem simples. Eu ia falar também de uma maneira um pouquinho mais sofisticada, que às vezes vale a pena falar. Mostrar, né? Mostrar. Ô, Dudu, eu não tenho Tá? nada daí, não. Já passou tudo pra lá. Acho que eu tenho aqui, ó. Esquece, tá aqui, Dudu. Ai, tá aqui, ó. Olha, uma maneira legal também da gente prender a telinha no vasinho, e eu vou explicar por que ela é legal, é fazer uma gambiarrinha assim, ó. Você entorta? Ó, você entorta, é um 90 graus, tá? E essa parte está passando por baixo ali, e eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Respeitando essa distância, é o diâmetro do furo do vaso. Tá. Então eu vou pegar mais ou menos por aqui, ó. E vou fazer outro? E vou fazer outro aqui, ó. Fica mais ou menos um infinito, um 8 aqui, assim. Tá. Aí, veja se está dando para ver direitinho. Eu vou botar aqui, ó. Ó lá. Deu pra ver direitinho aquilo lá também. Ó lá, certinho? Tá. Agora eu vou puxar para cima, ó. Essas duas... Tá em excesso, não precisa tudo isso, ó. Corta aqui, corta aqui. Eu vou puxar para cima essas duas pontas, ó. Essa aqui vai para cima e essa vai para cima, ó. Então, assim. Isso aqui vai entrar no buraco do vaso por baixo, ó. Então, assim, deixa eu explicar. Que legal. Isso fica no fundo do vaso, pro lado externo. Ó, fica assim, ó. Olha lá, trava. Olha aqui, ó. Olha lá. Tá? E agora, do outro lado do vaso, tá? Eu coloco a... Isso, exatamente. A gente vai colocar a telinha. E posso deixar esses arames para cima para fazer, como você falou, uma amarração Nesse ali, caso ou não, eu vou explicar por que não, tá? Então, eu vou furar aqui, ó.
E por que fazer dessa maneira, tá? Então veja se dá para ver direitinho, ó. Agora eu vou fixar a telinha, ó. Faço isso aqui e faço isso aqui, ó. É claro que se eu deixar para cima vai cair, né? É, agora a telinha tá bem firme, ó. Ah, essa não bem sai firme nem que a gente mesmo, quer. tá? Então por que é bacana essa? Repara que ficou aqui embaixo do vaso, né? Repara que ficou aqui embaixo do vaso, é essa parte aqui, ó. Esse arame aqui cruzando. Isso é muito útil para amarrar a planta depois. Eu vou pegar um outro arame e vou mostrar para cá. Você já deixa o arame aqui, né? Exatamente, ó. Eu posso fazer um negócio assim, mais ou menos. Ó. Deixa eu pegar um mais grossinho. Pronto. Isso é muito importante, Kátia. É assim, na hora que a gente... Depois eu não vou conseguir desmanchar tudo pra Na amarrar, hora né? que a gente for mexer nas raízes, a gente não pode ficar... Ah, não, vou conversar com o meu amigo ali no telefone e deixo a raiz exposta ali. Né? Não. A raiz só pode ficar exposta por alguns minutos, cerca de 5 a 10 minutos no máximo. É. Então, o transplante precisa ser rápido, tá? Então, assim, eu vou colocar aqui. Então, para que serve essa gambiarrinha que eu fiz aqui? Essa amarração. É, essa amarração. Ela serve para prender a planta no vaso, porque às vezes ela fica muito solta, ó. Eu coloco por baixo, ó. Vê se E aí eu tenho aquela trava que você aí fez, tem ó. Exatamente. Aí. Olha lá. Ficou travado e por cima, ó. Se a planta ficar solta, eu amarro ela aqui. Então eu já tenho que deixar isso preparado. Caso a planta fique solta, eu já tenho que fazer. Exatamente. Então é uma técnica boa para a gente trabalhar com a prevenção. Porque você tem que já imaginar o que pode acontecer, como você já tem que se prevenir para não ter problema, né? Então eu já vou fazer a do outro. Então assim, quando a gente vai fazer uma troca de terra, a gente tem que deixar tudo pronto. E uma das coisas que a gente precisa deixar pronto também, que a gente vai fazer aqui, é o solo. Mas a proporção varia é o de espécie para espécie? Varia sim. Então assim, eu vou dar um exemplo. Os pinheiros, normalmente, eles vivem no alto das montanhas, né? O que a gente tem no alto das montanhas? Tem terra muito argilosa, muita matéria orgânica ou muita pedra? Muita pedra, Muita né? pedra. Senão escorreria tudo. Então, os pinheiros vivem nessa situação de muita pedra já há mais de, sei lá, 10, 20 milhões de anos. Então, não adianta você colocar o substrato de um pinheiro rico em matéria orgânica. Porque ele não conhece. Ele não conhece, ele não gosta dessa matéria orgânica. Então, eu tenho, no caso dos pinheiros, preparar uma terra, um substrato, né? Que o substrato que a gente fala é a mistura de terra. Muito mais rico em areia do que em terra, né? Que é essa areinha aqui, ó. Mais grossinha. Muito mais rico em areia do que em matéria orgânica como essa daqui, ó. Então, nos pinheiros, qual a proporção que eu uso de matéria orgânica? 80% de areia. 80 para 20? 80% de areia, 10% de matéria orgânica e 10% de argila. Muito pouco. É, né? De terra, né? É, mas é isso que é indicado. 80% de areia, 10% de matéria orgânica e 10% de argila. Isso para os pinheiros. Os pinheirinhos, para os Aqui pinheiros. é a jabuticabeira? É o contrário. É o contrário? A jabuticabeira adora matéria orgânica, adora terra empapada de água. Então, nós vamos colocar na jabuticabeira 80% de matéria orgânica, 10% de areia e 10% de argila. Tem tudo aqui embaixo? Tem tudo aqui. Então, eu trouxe de monte. Tá tudo em baldinho? Tudo em baldinho para facilitar. O vaso a gente já preparou. Já está guardadinho, guardadinho ali. Então, nós vamos agora fazer uma proporção, tá? Eu vou fazer um pouquinho aqui para as pessoas verem, ó. Pode fazer. Tá? Então, nós estamos fazendo da jabuticabeira. Uma de areia. Tá. E uma parte de argila. Essa argila é refratária, né? O que é argila refratária? Então, sabe aquelas de tijolo de lareira? Sei. Então, a gente quebra e peneira de 2 a 5 milímetros. Que legal. Se não tiver argila, que é uma coisa um pouquinho mais difícil de ter, pode usar areia também aqui no lugar, tá? No caso da jabuticabeira, tá? Você só coloca a argila e a areia para a gente ter uma terra também que fique empapada, tudo bem, porque ela gosta, mas não empedrada. Vamos falar o seguinte, isso aqui é uma terra para uma planta que é exceção. A maioria que é a jabuticabeira. A gente tem outras aí, se quiser trocar, a gente troca também. Mas a maioria é 80% de areia. Ou 50% de areia, Por isso que é bom a gente se informar direitinho antes da gente comprar uma planta e levar para casa, Exatamente. Ou então ler um guia de cuidados, né? Tá. Vamos lá? Vamos. Ter a mão na massa? Vamos tirar a nossa jabuticabeira aqui do vasinho. E ela tá com bastante raiz, hein? Tá, deixa eu tirar sim. pra não ficar no Opa, por favor.
O meu assistente fugiu, né? Quem é o seu assistente? É o Val. Eu fico de assistente, não tem o menor problema. Não, é que tá faltando uma ferramenta aqui. Ferramenta? É um garfinho. Meninos, falta um garfinho. É, mas eu vou tirando aqui, olha. O importante é a gente ver o seguinte, olha. A parte de baixo das plantas, existe um tipo de raiz, que é essa raiz que a gente chama capilar. Essa fininha, né? Essa mais fininha que tem, ó. Essa raiz é a que bebe água. Então, quanto mais rico nesse tipo de raiz tiver o bonsai, melhor. É esse tipo de raiz que a gente quer que cresça no vaso. E, infelizmente, a gente tira, né? Não é a raiz que grossa, que a planta na natureza se fixa. Tipo, uma árvore de 30 metros de altura, ela tem que ter tipo uma estaca embaixo do solo. Tudo bem, mas se eu retirar uma quantidade muito grande dessas raízes pequenininhas, eu vou ter aqui um problema na planta, não vou? Qual é o problema? Ela não vai conseguir absorver toda a água. Então, se ela quer absorver a água. Então, mas nós não vamos tirar tudo. Mas tem gente que tira tudo, Mas né? tá errado. Esse que é o problema, Tá né? errado. Então, assim, nunca tirar toda a terra da planta. Tá. Tá? Nunca tirar. Então, o que que a gente vai fazendo? A gente vai Puxando. penteando, ó. Tá. Penteando. Você vê que o meu vaso é mais raso, então eu vou ter que caprichar até aqui embaixo, né? Tirar bem embaixo, ó. Aí E tá a gente bem- também tem pedrinha e tudo Tem, mais aqui, porque tem ela que ir abraça tirando. a terra com areia, Olha com quanta argila, raiz, né? gente, ó. Isso de quantos anos? Quantos anos tem a planta? Essa planta tem 10 anos, mais ou 10? menos, é. E você tem que fazer a troca da terra da jabuticabeira a cada 2 anos no máximo. Se quiser fazer anual, pode fazer. Também Olha, pode. gente, está bem congestionado, tá? Olha. Essa planta com certeza não troca a terra aí, tem Há um mais. tempinho, né? Tem. Então, assim. Então eu vou deixar você tirando, Joia. e aí eu já volto. Mas Joia. a gente apressa, não tem que fazer Tá nada. ótimo. Volto já, Márcio. Tá ótimo, Volto obrigado. já com o Márcio Azevedo, ele só vai tirar ali o excesso das raízes, conforme a gente falou. E aí eu volto para a gente ensinar a fazer esse replantio. Bom, aqui voltando ao Márcio Azevedo, então você já está retirando Ó, todo o excesso de Já raiz. tirei bastante raiz, agora eu vou cortar, ó, para vocês verem, tá? Ah, você corta bem rente? Pode cortar bem rente. O importante é não tirar todo o solo do bonsai, tá? Mas não tem aquela tal história da raiz mãe? Então, Ou esse é isso um para mito? árvore grande, né? Para árvore que ainda não foi preparada como bonsai. Com essa não. Com essa não. Mas assim, se for uma árvore muito grande, aí não tem problema, tá? E como você centraliza? Então, O bonsai. normalmente a gente coloca o bonsai não muito centralizado no vaso. Ou de um lado ou de Ou outro, de um né? lado ou de outro. Então aqui eu vou fazer meio rapidinho, mas Tá. para as pessoas verem, ó, eu vou colocar um pouquinho de solo e agora eu vou prender. Por Na isso que você verdade, o passou o vaso arame, aqui. ó. É, e aí eu passei o arame. Lembra que eu passei o Lembro, arame para por fixar, ó? Aí ele sai por cima, ó. A gente consegue amarrar melhor esse bloco de terra, ó. Só uma questão de acomodar ela aqui no E vaso, tem que ficar mais ó. altinha mesmo, Então, se ela ficar mais altinha, ela fica com um pouquinho de graça. né? Tá. Eu gosto mais. Eu Aí também você gosto. abaixa, né? Então aqui é mais para dar uma... Então, se a gente Uma tivesse segurança. feito esse replante, nesse transplante, é uma transplantação. É uma mesmo. transplantação. Em um ano, a gente teria uma facilidade maior, porque não teria a formação de De tantas tanta raízes, raiz, né? isso sim, tá? Ô, Kátia, deixa eu falar de um evento que vai acontecer. pode falar. Vai acontecer esse final de semana um encontro de bonsai internacional no Parque do Ibirapuera. Ai, que legal, internacional. E internacional, né? É Bom. um congresso internacional e junto com o congresso a gente está promovendo uma exposição de bonsai lá. E Então- quantos expositores serão? Então, vão ter cerca de 30 expositores e vai ter uns 50 bonsai lá. Que legal, Né? tô E um ajudando, congresso, por favor, e um congresso também de bonsai. E no congresso vocês debatem justamente novas formas da gente cultivar o bonsai? Na verdade, a gente não debate cultivo, é mais a modelagem da árvore. Olha, aqui nós fizemos esse processo bem rapidinho, mais para as Tá. pessoas verem como é que é o corte de raiz. É óbvio que se elas entrarem lá no meu site, tem a aula de Devagarzinho. transplantação, devagarinho, tudo, como deve ser. A gente deve sempre borrifar bastante o bonsai nesse processo. Também nas folhas? Nas folhas bastante, a terra também bastante, porque a gente cortou a raiz, que é a raiz que chupa a água do bonsai. Então, Tá. ela vai precisar que borrife bastante para que ela não perca essa água da planta, Uma né? vez que você fez a transplantação dela... Ah, tá aqui, meninos, ó.
Pode deixar, tá aqui a outra fichinha. Tá. Você pode também já modelar aqui? Pode já podar. No mesmo dia? Ela é na mesma hora, você pode fazer, ó. Você já pode podar. Podar, na verdade, é um processo que tem que ser contínuo no bonsai, tá? Podar é praticamente cresceu, podou. Por quê? Podar é a estética do bonsai, né? Normalmente a estética é aquele negócio dela tá triangular, mais ou menos, para ficar mais ou menos no formato. Na verdade, a posição dela é essa daqui, tá? Né? Eu vou colocar ela melhor no vaso depois. Só apertando direitinho. E depois eu faço ela, deixo até para vocês filmarem depois. Ah, legal. Bem bacana. Mostra. Aí vocês mostram o trabalho final. E ela tem que estar sempre bem podadinha. Bem triangular, Bem triangular, tá? Olha, eu vou passar para vocês o telefone do Márcio Azevedo, e aí ele vai terminar o bonsai, aí eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Lembrar do segundo encontro internacional de bonsai que acontece aqui em São Paulo, dias 3 e 4 de setembro, esse final de semana, das 10 até as 5 da tarde, no pavilhão japonês do Parque do Ibirapuera, ali na Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, no portão 10. Qualquer informação que você queira sobre o plantio e também sobre as técnicas, onde adquirir bonsais de confiança, pode entrar em contato com você também, né? Pode sim. Esse telefone? Não, esse telefone é para inscrição no congresso. Então né? vou passar esse Pode passar, por favor. Para o congresso é o 7641-0651. 7641-0651. Quem quiser ver o seu trabalho e pegar ali as dicas Eu todas. acho que é bacana indicar a homepage, que é bonsaikai.com.br. Bonsaikai.com.br. BONSAIKAI.com.br, que lá tem várias aulas de bonsai, inclusive uma transplantação também. Bonsaikai.com.br. É isso aí. E ali a gente consegue pegar os seus contatos e depois pedir orientação de onde comprar os bonsais, Sim, de tem que tudo. forma, né? Tem tudo lá. Bom, é bem completinho. Espero que você volte outras tantas Obrigado, vezes, viu, Márcio? Olha, Márcio Azevedo, que é cultivador de bonsai, claro que volta outras tantas vezes. Acesse o site para você também ter outras dicas, você que quer cultivar o seu bonsai, deixá-lo sempre saudável, bonsaikai, tudo junto, .com.br. E aí a gente já mostra o jabuticabeira terminado. Obrigada, viu? Como é fácil, né, quando a gente tem uma pessoa que entenda do assunto para nos ensinar até de como cuidar de um bonsai. Olha, agora há pouquinho a gente mostrou para você como cultivar o bonsai e as dicas todas o Márcio Azevedo passou para a gente. E eu fiquei de te mostrar como ficaria, olha que lindo, a nossa jabuticabeira depois de replantada, viu só? Replantada e podada. Qualquer dica você já sabe, pode ir atrás no site, você vai ter todas as informações. Agora